Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao nosso estudo do Céu e Inferno, hoje, quarta-feira, 28/2. Então, deixa eu ver se eu não encargo aqui. O capítulo 6, Purgatório, página 107 do livro Físico. Bom, eu vou compartilhar a tela. Eu tenho que ter alguém antes que eu me esqueça. Quem vai ficar como co-anfitrião? Eu vou colocar a A Terezinha. minha internet, por enquanto, está bem. Tá. Tem Terezinha. aí. Mas aí não, eu tenho que ter uma, por enquanto tem que ter uma pessoa. Eu vou te colocar, Terezinha. Qualquer coisa eu passo para outra pessoa quando eu ver que a internet Ah, estiver, tá? tá bom. A Clara tá mais perto. Clara, você vai sair mais cedo, não é isso? Vai? Então eu coloco a Terezinha. Terezinha, qualquer coisa a gente muda, tá? Ok. Voilà, madame. Bom, vamos compartilhar a tela. Tem algumas coisas que eu. Ui. Ah, vamos lá. Ficamos neste parágrafo. Eu vou entrar com a tela completa. Quando eu falo a tela completa, Terezinha, é essa aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Aí é porque a gente estávamos num estudo, aí não aparecia completo. Bom, então ficamos neste parágrafo primeiro da página 107, Cíntia. Você tem um livro físico? Não tem. Então não tem Eu problema, tem tenho PDF. PDF. Então Eu tenho tá. PDF. Tá Então ligado? tá. Ainda bem que tem esse PDF, que é mais fácil de trabalhar aqui. Nossa, mais fácil, né? Não, Terezinha? Terezinha também, a Clara vai estar se ajustando. Aí tá o Antônio. Toinho tá entrando. Deixa eu ver se ele entra. Vamos dar um tempo para ele. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. Não, vamos fazer uma coisa. Desculpem, por favor. Eu fiz um pequeno resumo, porque aí que eu estou olhando, vendo a carinha dessa menina lindinha, e a Norita também. A Norita estava, não, a Norita estava na segunda-feira, não foi? Isso. Então, para quem não acompanhou, fica mais fácil de fazermos um resumo. Então, eu vou aqui, eu fiz esse pequeno resumo, o Cíntia e a Norita, para que vocês possam se basear e entender sobre que temas estamos estudando. Vocês estão vendo? Qual a tela que vocês estão vendo? A pluralidade das existências. Pronto. Então, eu fiz esse pequeno resumo. Obrigada, Teresa. Estudamos no parágrafo anterior o seguinte: a pluralidade das existências demonstra que as causas das misérias da vida terrestre, na sua maioria, são casos de felicidades decorrentes das imperfeições, não somente das suas faltas atuais, como também das anteriores, que não foram reparadas. Alguma coisa a acrescentar? As provas e sofrimentos são temporários e, ao mesmo tempo, uma advertência quanto às suas imperfeições. São para a alma as lições de experiências que a estimulam a desenvolver as suas faculdades morais e intelectuais. Bom, esse é um pequeno resumo que fiz do estudo do parágrafo anterior. Alguma coisa? Alguém quer? Senhor Antônio, quanto tempo que eu não vejo o senhor? Oi, Zélia. Oi, Clara, Terezinha, Cíntia. É,
Eu acho que eu conheço a guria de algum canto. Pois é. Entrou a Cíntia hoje, que coisa boa, não foi? Você que falou tanto, olha aí. É uma bênção. Bom, tudo certo? E a Alguma coisa a Norita também. acrescentar? Alguma coisa a acrescentar? Olha, o Fernando também está hoje, viu? O bichinho, rapaz. Como diz lá no Fernando. Nordeste, tá dodói, tá com Covid. Então a gente vai ficar abraçando bastante o Fernando para se restabelecer mais fácil, mais rápido. Alguma coisa, gente? Podemos continuar? Ça va? Bom, então eu vou compartilhar. Então, continuando. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus ou permanecendo no mesmo ponto. Nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito, e como é necessário, cedo ou tarde, quitar as suas dívidas, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência, em condições ainda mais penosas, pois a uma marcha não removida, ajuntou uma outra. Bom, vamos conversar. Quando eu estava aqui, eu me lembrei quando estava na Zélia, escola. Zélia, Pardon. não é marcha, é uma Mancha, Zé. é mancha. Mancha, desculpa. Tá vendo, Cíntia? Vê como é? Faz parte. Obrigada, gente. Aí eu me lembrei quando eu estava na escola. Mas quantas vezes eu ficava em recuperação? Nossa Senhora. Aí eu fiquei assim, nossa, e não é isso? Então, vai depender da nossa maturidade espiritual, da nossa vontade, para que vamos dizer, esse progresso seja mais, ou no caso aqui, que ele está se referindo, seja mais curto, seja mais breve ou longo. Quanto a isso aqui, essa palavra penosa, nós sabemos que tem a ver, é penosa para quem? Para o espírito, porque é uma sensação que ele sente. E não significa que sejam todos que cheguem no mundo espiritual da mesma forma. Como anteriormente, gente, eu pensava, sabe? Eu era completamente radical. Então eu pensava, se desencarna de uma tal forma, então vai chegar no mundo espiritual, vai estar assim, vai estar sofrendo dessa forma. Não. Porque vai depender tudo da necessidade do espírito, do ser como se encontra. Então, eu estou tentando também mexer com a minha cabeça e tirar esse radicalismo, entendeu? Então, tudo vai depender da vontade, como a nossa. Nós estamos aqui tentando estudar com toda a vontade, com força, nos ajustarmos. É fácil? Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Estaríamos lá em Júpiter, Saturno, e assim vai. Sim, Antônio? Mas, Zélia, esse penosa aí, essa posição que você fala em relação a você, você não é radical, não, você simplesmente no ponto. Porque, veja bem, eu vou te dar um exemplo, em vez de querer esclarecer isso, sob o ponto de vista doutrinário, teórico. Se você está carregando um peso que já é quase no seu limite, aí alguém pega e fala, Zé, tem mais um pezinho aqui para você, igualzinho. Essa caminhada não vai ficar penosa? Porque, veja bem, aí não é porque a gente tende a imaginar na questão da punição, daquela coisa. Não, isso realmente não existe. Mas a Isso. penosa aí é bem assim apropriado, porque, veja bem, em condições ainda mais penosas, pois há uma mancha, ou seja, há um Vamos. peso
não aliviadas ajuntam outro. Então, não tem como Mas é bom fazer. esclarecermos, né, Antônio? Sim. Porque Não, como eu nós estou estamos dizendo assim, falando sobre castigo com tá recompensas, certo. Não, tá certíssimo. porque as pessoas que estão vendo, algumas pessoas verão esse vídeo pela primeira vez, como eu recebo mensagens lá no YouTube. Então, às vezes, nós nos esquecemos que tem pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Então, quando fala penoso ou castigo, vamos retornar daquela forma que, no caso, eu posso dizer por mim, como eu fui educada. Então, é por isso que nós estamos, como é que é o nome? O quê, Antônio? Como é que é o nome da palavrinha que nós estamos utilizando ultimamente? Reavi, rea, re, Ressignificar, como é que é? ressignificar. 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 Então, vamos ressignificar isso também, para que as coisas se tornem mais leves, gente. Por isso que eu estou comentando. Fernando, por favor. O seguinte, tem uma palavrinha aí que está me incomodando. Minha filha, tem muita coisa aqui que me incomoda mesmo, esse vocabulário. Não, pagar, como que é? Quitar as dívidas. Na verdade, se a gente estagna, isso já é um mal, mas porque para o aprendizado. Mas dívida, eu queria entender o que Allan Kardec quis dizer com essa palavra dívida. Então, por isso que nós estamos aqui conversando. Tem coisas aqui que está em 1800, nesse caso foi 1868, né, gente? Ou 1865, céu e inferno. Então, essas dívidas, que dívida? Não são as nossas falhas? O que ocorreu anteriormente? Porque eu também falava, eu utilizava também a palavra dívidas, Antônio, o Fernando. Entendeu? Eu falei assim, eu vou quitar a dívida. Eu também utilizava isso. Mas não vou. Oi, Terezinha? Será que a gente não pode ressignificar essa expressão, né, que a dívida por reparar? E que vai ser falado muito está sendo falado bastante nesse capítulo, né, reparação, né? A reparação que a gente Mas até a reparação, Terezinha, nós temos que entender o que significa reparar e que vamos ver posteriormente. Porque como nós, no caso, temos uma ideia tão deturpada da coisa, temos que entender o significado mas bem entendido mesmo, desse arrependimento, da expiação e da reparação. Porque eu fazia uma confusão danada e até hoje, vou ser sincero com você, de vez em quando, como é que é o negócio? Entendeu? Então, por isso que agora aqui vamos desenvolvendo e vamos assim, procurando compreender e um apoiando o outro. Sim, Antônio? Eu não sei se o Fernando já está satisfeito com a explicação, mas eu gostaria de falar uma coisa. Veja bem, Zé, essa palavra penosa aí, nesse contexto, não requer qualquer ressignificação. Ela está exatamente... Agora, você vê como a gente é difícil... Não, Antônio, ele falou dívidas. Não. Zé, eu estou voltando atrás. Eu sei o que ele falou, eu vou chegar lá, mas só para explicar. E, no entanto, o cedo ou tarde que está as dívidas, você nem sequer fez referência. Mas gente, a nossa linguagem ela é muito pobre diante da grandeza da doutrina. Mas essa questão aí da dívida, Fernando, nós vamos ver quando fala em dívida, em pecado e até punição, talvez vamos ver ao longo da doutrina espírita, existe um princípio básico que é dessa própria obra com mais especificidade, mas ele está disseminado em toda a doutrina, que Deus não pune. Period, como diz o americano. Dentro disso aí é que a gente faz a ressignificação. Agora, veja bem o desenvolvimento
do parágrafo, não, da linha, da frase, nesta última hipótese, ou seja, que você não aproveitou, que é uma oportunidade, que você não permanecendo, batendo passo, pensa no aluno também. Terá a alma sofrido sem proveito, porque isso, olha aí, sem proveito por quê? Porque ela não fez aquilo que ela devia, ninguém vai fazer por ela. Então, nesse sentido, a gente pode. Aí, na sequência, o que que diz? E como é necessário a reencarnação, a escolha das provas para cada reencarnação. Outra coisa, nós não tínhamos conhecimento dessa coisa de escolhas de provas, que é o espírito que escolhe isso, a não ser em casos muito especiais. Cedo ou tarde, quitar dívidas. Dívidas se lhe há preciso. Está se referindo ao espírito. Agora, é ou não é? Então, aí não nos podemos abstrativamente imaginar que Kardec está usando uma linguagem de dívida ou de punição. Está colocando que é uma consequência natural do procedimento do espírito que perde uma oportunidade e vai ter que revê-la. Hum, Não sei se eu, hum. se eu ajudei, Fernando, se eu compliquei mais ainda. A gente vai se ajustando, né, Fernanda? E vai quitando as nossas dívidas. Enquanto o Antônio estava falando, eu acabei pensando o seguinte: lá na espiritualidade, você pega, promete várias coisas para essa futura reencarnação e não cumpre com nenhuma delas. Nesse sentido, a tua palavra está em falta. É uma dívida. É uma dívida perante as pessoas que estavam ao seu redor lá na espiritualidade. Mas esse pontinho, o início, como é que foi, Fernando? Eu não entendi direito. Lá na espiritualidade, lá na Travou. espiritualidade, você começou. Travou. Travou. Voltou. Repete de novo. Agora, Fernando. Repete de novo aquele comecinho que você falou. Está fechado o microfone. A Está internet fechado, está ruim aqui. Fernando. Abriu, Vai. beleza. O microfone está fechado, Fernando. Agora. Não, Abriu. Bom, não tá boa a internet. Agora. Voltou, Antônio. Depois que o senhor porque disse. Voltou. lá na espiritualidade, quero essa parte que eu não entendi, Fernando. Lá na espiritualidade, para a reencarnação, você prometeu muitas coisas. Quando chega aqui, na realidade, você não cumpre com essas coisas. Então, perante a palavra em relação às pessoas, você está em falta. Em falta. Uhum, Em falta. exatamente, em falta. Mas Então, aí é uma dívida. Uma dívida perante. para consigo próprio. Uhum, Você está exatamente. dizendo isso. Então, Exatamente. perfeito, concordo 100%. Porque, Agora, na verdade, não são com os outros, né? Porque é consciencial, né, isso, Antônio? Zé, É eu ia falar isso. consciencial. É Fechou 100%. consciencial. Porque A quem vai gente, ficar com dívida ou falta, ou quem quer que o que seja, é o ser que vai se sentir. É a sensação do espírito. Né? principalmente no quadro desse de reencarnação. Reencarnação é uma oportunidade, uma bênção nos dada pela providência para nós próprios. Desculpa, olha, a gente às vezes esquece das pessoas que estão com a mãozinha levantada, seu Odilson. Desculpa, seu Eu Odilson. nem vi, eu nem vi. Pois é. Na minha avaliação, a finalidade principal de estar na Terra é evoluir, Sim. buscar autoconhecimento. Esse negócio de dívida, ter que pagar, é uma questão de semântica, de jogo de palavras. Mas a finalidade principal é a evolução espiritual. Nós estamos aqui para evoluir, não é para pagar dívida. Na minha concepção, eu já li também a respeito, muitos palestrantes falam que não é pagar dívida. Você vai consertar caminhos. Semeadura livre, colheita obrigatória. Toda vez que a gente vier à Terra para progredir, para evoluir, para buscar conhecimentos e praticar. Viver o que Jesus ensinou, né? Que é difícil para chuchu. Né? Bom, vamos voltar? Portanto, nas sucessivas,
Entrou, gente? É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Em outra palavra, que ela se expurga, isso também é forte, até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde, mais tarde, partem para fluir da felicidade suprema. Aí vou parar aqui. Não, gente, nós não vimos a 64, a nota 64, não foi? Nós não vimos a nota 64. Desculpa. Ele vai falar justamente sobre essa parte da sensação do espírito. Na 64, ele tem dizendo assim: nos dogmas das religiões ancestrais, o sofrimento físico pela dor e tristeza é um castigo pelos erros cometidos anteriormente, na relação de pecado, karma, causa, efeito, ação ou ação e reação. Segundo as leis naturais apresentadas pelo Espiritismo, as vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito, por seu esforço. Mas, se ele se demora, sem aproveitar as vidas, estaciona em seu progresso, sendo essa condição inerente ao sofrimento moral, sensação do espírito. Deste modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral, que cessa com o aperfeiçoamento sério e efetivo, com o arrependimento, expiação e reparação. Veja o item 8 do capítulo 8 desse mesmo livro. Vamos comentar sobre isso e depois veremos esse capítulo 8º, item 8º. Eu vou dar aqui, se vocês me permitirem, um exemplo sobre karma em duas religiões que é interessante, que é o budista, mas eu não posso dizer que é o budista, porque o budismo tem várias ramificações, eu também aprendi isso, da minha colega, da conhecida, que ela é do Sri Lanka, e outro que é hinduísta, que é da Índia. O que acontece? Eu conversando sobre reencarnações, se eu utilizo a palavra reencarnar e explico para ela sobre a parte do sofrimento, não é do sofrimento, como o espírito passa, o que acontece, ela não vai entender. Quando se fala a palavra karma, ela entende. Só que, como eu tentei até explicar, ela captou, mas está muito assim, interiorizado na parte cultural do país e da forma como eles são educados. Já na Índia, que nós estamos aqui nos referindo os dogmas de religiões ancestrais, me surpreende e me choca a mente psicose. Que, no caso, assim, a reencarnação, como eles entendem, vão ser reencarnados até nos animais. E ela não gosta de falar sobre isso, né? Mas é aqui a minha realidade e eu tentei comunicar porque é para mim, eu não posso dizer de vocês. É chocante saber que depois de toda uma fase de progresso que o espírito teve, reencarnar num rato. Né? E se cultiva isso. Eu não sei se vocês estão cientes disso. Vocês estão sabendo? E tem lá, eles colocam um bocado de comidinha para os ratinhos e fica tudo ali. É complicado, porque eles dizem que vai reencarnar no rato. Sim, Antônio. Zé, essas questões, depois que a gente conhece a doutrina espírita e estuda um pouquinho, não nos deve chocar mais. Você sabe de onde vem esse conceito da metempsicose, do que a gente sabe, hein? Não é que exatamente mais antigo, no período mais antigo. Isso é Pitágoras, correto?
E Pitágoras foi um grande filósofo, tem grandes verdades ditas por ele, e tantos outros. Mas tem gente que até hoje, aí você está falando do hinduísmo, dessas religiões mais voltadas para esse aspecto, tem gente que até hoje, sob o ponto de vista filosófico, defende isso e acha que isso é uma realidade. Como é que eu vou mudar isso? Eu não vou mudar, jamais. Agora, na nossa visão, então, quando você fala com as pessoas, você não precisa nem tocar na palavra espiritismo. Com a nossa visão que nós temos hoje, nós sabemos que isso é um absurdo do absurdo. Mas nós não vamos nós não devemos tentar convencer as pessoas nesse terreno. É no terreno da linguagem geral, e nesse caso aí, esquecer até que nós somos espíritas. E aí, quem sabe, a gente pode fazer com que a pessoa tenha lá um pouquinho seja tocado por um pouquinho da cimento, muitas vezes nem isso, nem assim, e aí comece a se questionar a si próprio. Essa que é a, entendeu? E acima de tudo, o nosso próprio exemplo. Eu acho que a nossa forma que vai irradiar também, Não, se nós isso aí estamos sempre. assim. Ah, lógico, isso aí sempre. Aí então, assim, Qualquer eu não falo de espiritismo, eu não falo, mas como é colocado, e como tá, eu trouxe justamente exemplos, porque aqui é a minha realidade. Né? Não se esqueçam que eu mas aí moro quando você aqui em fala, Pira, então, assim, eu tenho muito contato com pessoas dessas religiões, tá? a gente, quando você fala como é que é exemplo? Você falou exemplo? É, A gente pode traduzir isso em autoridade moral, que é o termo que a doutrina usa, principalmente quando se refere à questão da mediunidade, de todo esse convencimento e tal. Nós até podemos imaginar que nós temos um pouquinho, mas a gente não pode achar que a gente tem muito e querer convencer as pessoas no terreno da moral, com muita, porque o exemplo é aquilo que passa para as pessoas da sua própria vivência, não é daquilo que você. Mas aí nós estamos tratando a questão anteriormente a isso, no terreno intelectual, né? No terreno da lógica, da racionalidade. Pensa bem, nós que temos a doutrina espírita, e vemos a reencarnação como uma tremenda de uma bênção, como é que podemos, pelo menos, sonhar nisso? Na metempsicose, mas é assim mesmo, né? vamos deixar a Cíntia. A Cíntia está com a mão levantada lá. Rapidinho, só para situar. Eu não sabia que na Suíça muitos indianos moravam aí. Então, isso para mim é uma informação nova. É isso mesmo que eu estou entendendo? Vai, tem muitos, 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 Muitos. muitos, muitos, muitos. Muitos por causa Mas das não é guerras. não é só na E Suíça, No Cíntia. na mundo Europa em inteiro. geral. É mesmo. Eu achei que É, por ser a Europa em suíço, eu achei que geral. eles fossem mais fechados, né? Porque existe um preconceito muito grande. E eu sei que na Inglaterra existem muitos por uma dívida, aqui tem muitos também, mas por uma questão de dívida. Mas na Suíça eu não sabia, eu não conheço. Não Eu conheço. não sei em Portugal como é, mas aqui, por causa das guerras que tiveram, eles tiveram que É, procurar uma lembrando oportunidade para. que lembrando que Goa é Índia, né? E Goa pertenceu a Portugal, então existe. E não só, né, a exploração de Portugal que queria encontrar as Índias, não era? Não, tem muito indiano, sim. Vocês não Eu têm acho que mais ideia. aí, talvez, né? Eu não sei. Bom, E não muito sei. indiano, muito marroquino, muito É, nepalês, é, Cazaquistão, E tem, é. assim, é uma Aqui são invasão. 157 nações. Imagine, não sei Portugal. Na minha cidade, são 157 nações. Eu não sabia, eu achei que aqui tinha muito, e um amigo disse assim: não, não. Não. Vai em Londres para você ver que tem muito mais. Eu não É. sabia. Eu até entendo na Inglaterra, mas na Suíça eu achei que a questão da imigração é bem mais complexa, né? Bem Mas é no mais. geral, né, Cíntia? É Ah, geral, né? é mais fácil. E é bem mais É, fácil. é. Bom, então, Obrigada. alguma coisa a acrescentar aqui, gente, sobre essa nota? Está claro? Alguém quer adicionar algo sobre a evolução do espírito, sobre o sofrimento? só Assim, por dizer. exemplo, desculpa, pode Ah, falar. não, 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 não. Cília, você, por favor. Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui, ela tem um filho
com uma síndrome rara e ela às vezes me busca para conversar sobre isso, para desabafar, e eu fui, em algum momento, tentando, não dando muito nome aos bois, mas dizendo, né, dessa questão da evolução espiritual, do progresso, tal. Ela reagiu de um jeito que eu entendo, e aí eu queria uma ajuda de vocês sobre talvez como tentar abordar esse assunto com ela, porque antes de eu começar a explicar, ela já falou: não me venha com essa conversa de evolução e de que ele tem alguma dívida para pagar. Falei: não, não disse isso. Se não é dívida, então é o quê? Se ele tem que melhorar, então é dívida. E aí eu fiquei, como é um assunto delicado, eu não sabia como abordar isso com ela, porque eu não tenho tanto fundamento também da doutrina, né? E eu fiquei naquele impasse. Parecia que eu estava tentando ajudar, mas se eu falasse mais alguma coisa, ia piorar a situação, sabe? Eu entendo a revolta dela. E aí, às vezes, ela me busca, ela está num momento ainda de aceitar esse filho, e ela não sabe ainda muito bem o que fazer como mãe, né? Ele ainda é muito novo na vida dela. E aí eu fiquei com isso na cabeça, isso já tem, ó, mais de 6 meses. E qualquer hora ela vai me pegar de novo, e eu não sei como colocar isso para ela. Vocês têm alguma As dica mães para me poderiam, dar? poderiam, por favor, darem opinião? Olha, eu percebo perfeitamente o estado que ela se encontra. Pessoas que não estão preparadas, e muitas delas não estão, né? Muitos pais não estão preparados para ter um filho com problema, né? A gente cria um mundo em que todos somos perfeitos e que tudo vai correr lindo. Mas ela entender o quanto isso vai ajudá-la a aprimorar o seu espírito, mais do que até a própria criança, que hoje ainda é criança, é difícil de aceitar, é difícil de entender isso. É tipo, Deus é tão bom, como é que ele deixa fazer isso? Com ela, só com ela, isso acontece com muita gente. Justamente, tem uns erros genéticos que a gente sabe que acontece. Ah, mas por que que aconteceu comigo? Porque tinha que acontecer com você. Por que que tem que acontecer só com um do lado? Eu percebo que deve ser muito difícil para ela, ainda mais que ela está no momento de revolta. Tipo, o que que eu fiz para merecer isso? Ela não vai lembrar o que ela fez para merecer, se é. E mais uma vez aquilo que Fernando estava dizendo, né? Acertou tudo lá no outro plano, né? Quando chega aqui, vem o véu de esquecimento, não lembra mais nada. Mas ela não tem outra coisa senão aceitar. Ela acreditando ou não acreditando, ela tem essa. Ela acredite, ela não acredite, ela só tem uma coisa: aceitar. Aceitar e ter muito amor. Porque se ela não aceitar e não tiver muito amor, essa pessoa vai viver num inferno aqui na Terra, né? A gente está estudando aqui o céu e o inferno, porque não pode. É difícil, ela tá na fase da revolta, ela precisa realmente de ajuda. Talvez até um próprio terapeuta, né? Mas não é castigo, ela ter essa criança não é castigo. Ou Isso ele não. está sendo castigado, né? Porque ela, além dela, Não ela falou, sei, mas não sei se. É aquilo que Antônio estava falando, essa coisa de castigo que o Fernando também falando, esse negócio de castigo, para mim é meio, sabe? Eu acho que são mais assim, acertos que têm que ser feitos. Você aceita essa condição, né? Porque você aceita essa condição. A partir do momento em que a pessoa entende isso, não, ele veio, porque independente de ser uma criança, ele é um espírito e ele aceitou essa condição para vir aqui. Norita quer falar. obrigada. Norita. Boa tarde a todos. Oi, bem-vinda mais uma vez, Norita. Cheguei atrasada. Então, Cíntia, eu lembrei de um estudo que nós fizemos da Revista Espírita, de uma surda que se manifestou e ela ainda vivia, né?
E ela tinha 6 irmãos, pelo que eu vi lá, também surdos. E eu tô com isso na mente. Ela nos disse para Kardec, que foi escolha voluntária vir naquela condição, tanto ela quanto os irmãos. Então, o filho dessa sua amiga, provavelmente, né, tenha optado por essa experiência, por essa vivência desta encarnação. Se é uma prova ou não para os pais, a senhorita lá não disse, disse que se aproximava da verdade. Então, também não é uma prova para os pais. Então, tem alguma questão aí que a gente não pode, mas foi uma escolha do espírito, no caso dela foi voluntária, para experimentar, né, alguma situação que ela precisava aprender. Então, eu me lembrei desse fato. Mas Obrigada. geralmente também isso também está para os padres, ó, os pais. Não é vir só um ser ou seres que isso vai chamar a atenção, justamente como aprendizado, porque senão. E tem uma outra coisa, eles também, os pais, neste caso, ela não aceita, ainda não. Eles escolheram isso, e se recebemos uma criança ou crianças, é porque nós temos condições de recebê-las. Porque se nós não tivéssemos, nós não receberíamos essas crianças. Né? Exatamente. Era o que eu estava pensando agora. Também os pais podem ter escolhido receber um filho assim para Conjunto experimentar. também, Norita. Certo. Norita, você também. Não, de novo, não. Pronto. Pronto. Alguém mais? Podemos continuar? Alguma coisa, Terezinha, acrescentar como mãe? Ô, Zélia, eu acabei de passar o link de uma live do Paulo Henrique agora, semana passada. E aí um exemplo bem mais prático, porque é muito cômodo a gente falar da situação do outro, que a gente não está, por mais que seja difícil, como a Clara enfatizou, realmente daí porque a dificuldade disso, o carinho que a gente teve, o cuidado que a gente teve. Em primeiro lugar, um sentimento de amor diante da dor da pessoa, né? E, Cíntia, não imagina essa coisa de que a gente tem muitos fundamentos, porque nós conhecemos a doutrina, entre aspas, para dar resposta a essas questões. Nunca tome isso como referência. Agora, nessa live do Paulo, que ao longo de lives dele, eu estou falando de centenas, o Paulo Ele está está aí. se referindo, para quem não conhece o Paulo, é o Paulo Henrique de Paulo Henrique de Figueiredo. Figueiredo, é verdade. Ele teve uma lá, foi num grupo lá, Amigos do Chico Xavier, um negócio assim. Recanto Isso, Espírita, que isso, tinha uma Amigos do Figueiredo. mãe que tem um filho autista. Não, mas não é isso que eu quero falar, Zélio. Eu quero me referir à menina que ficou cega na sua Ah, juventude, bem novinha no final da live. Aí ela fala. Aí vamos entrar naquela. Ela tem autoridade para falar. Você imagina uma pessoa na idade de 15, 20 anos ficar cego totalmente, sendo que chega totalmente. As palavras daquela menina tocam qualquer coração, qualquer. Então, a próxima vez, Cinta, manda o vídeo para ela. Fala, se isso aqui dá até o local do. Essas pessoas têm autoridade para falar, né? E me tocou muito, porque eu vi aquilo, e o Paulo tem alguns exemplos que ele já mencionou várias vezes de pessoas com problemas dessa natureza, variados, que vêm a ele e como é que ele aproxima isso, como é a resposta dele. Vocês vão se surpreender. Não é com doutrina espírita, não é com fundamento, não é com intelectualidade, nada disso, gente. E sem falar que nós não temos Uhum. acro da farinha, né? Não tem muita coisa para dar. quem está sentindo é Nesse ela, né, sentido. Antônio? Quem está Nesse sentido. vivenciando isso no dia a dia Sim, é ela, sim, né? Ou perfeito. eles, ou elas. Aí ele, Então, seria muito bom que você visse o vídeo, é muito interessante, muito interessante. Então, se você, quando assistir o vídeo, vai poder ter um suporte. E não se culpe tanto, não se pegue tanto também, porque nós também temos as nossas limitações, uhum, não é? Né? obrigada, Temos as professor. nossas limitações de nada. Nós não podemos ficar respondendo a todos os questionamentos que algumas pessoas fazem, e principalmente que a tua amiga ou conhecida faz, e que às vezes quer uma coisa, como se diz, gente,
uma coisa rápida, como é que se fala? Quer uma resposta rápida para entender, para Pronta, compreender, rápida e para poder pronta. vivenciar. Imediata, imediata. É, Imediata, Resposta imediata. pronta e definitiva. Não Isso. existe isso. é. Difícil. Pronto. Obrigada. Norita, está desligado o teu áudio, minha flor. Eu pensei na questão aí de pagar a dívida, né, que a gente estava lendo. Talvez essa dívida seja interna. Então, por questões que eu tenho que trabalhar, eu decido vir numa próxima encarnação naquela condição, né? Eu entendi isso. Exato. Escolha das provas, A exatamente. escolha das provas, exatamente. Obrigada. Ai, que coisa boa, cada uma participando, é muito bom. Me faz tão bem, gente. Obrigada, viu? Vamos retornar. Lemos o 64. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho muito interessante, já que a Cíntia deu esse exemplo. Vamos, então, lá no... Oh, mon Dieu, c'est dur la chose. Aqui. No item 8º, que ele pediu como referência nesta nota, tá? 64. Tem assim dizendo. Aí, Cíntia, ó, gente, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sentimentos é o arrependimento, expiação e a reparação. Em resumo, Sofrimento, velho. o arrependimento, a expiação, o quê? O que Deus Sofrimento. exige para pôr fim aos sofrimentos, o que eu falei, mas tá tudo certo. É o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Bom, nós já conversamos sobre essa parte do espírito culpado, que é a sensação do espírito que está na nota 64. E ele está aqui apenas acrescentando e indicando que se encontra o que ele se referia a Kardec, no caso, ele, o Paulo Henrique de Figueiredo, porque é um pensamento dele, é uma nota dele, que se encontra neste item do capítulo 8º. Aí tem aqui o 99. Didaticamente, podemos interpretar expiação como aperfeiçoamento sério e efetivo, e reparação, um retorno sincero ao bem. No item 23º, Kardec define arrependimento como fato da livre vontade do homem, ou seja, o espírito imperfeito, primeiro, conscientiza-se e escolhe superar sua condição. Faz então a escolha das provas como expiação, objetivando seu aperfeiçoamento, retornando assim ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades da sua alma. E quais são as faculdades da alma? Vontade, razão e imaginação. Isso é outra questão. Bom, agora vamos conversar sobre essa nota aqui, porque já vimos na nota 64. O que vocês acham desta nota 99? Beleza. Alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Faltou alguma coisa aqui. Lembre-se que eu pensei no seu Dilson, viu? Aqui, para mim, faltou alguma coisa. Mas seria interessante a gente fixar uma diferença entre expiação e reparação. Exatamente. Acho que todo mundo sabe aqui, mas de repente... Então, por isso que
seria bom, mais uma vez, e estarmos sempre estudando sobre o que é expiação, gente. Quem sabe? Bom, Será que... o que são as duas coisas, né, Zélia? Não, as 3. A expiação, não, qualquer outra. Arrependimento. Não, isso aí todo mundo sabe, pelo amor de Deus. Não, Depende de não como vamos vai nem chegar, falar. né? Não, não, não sabe, não. Se a pessoa não souber o que é arrependimento, aí vai ter que parar um pouquinho, Mas fazer um como, pouquinho. né? Mas em que sentido? Não, mas não Reavaliando tudo, tem, né? dificuldade É mais fácil de ser interpretativa disso compreendido, né, aí. Antônio? É. Agora, expiação e reparação, não, são duas coisas diferentes. E nós estamos aqui falando mais tempo sobre reparação. Expiação são aqueles tropeços, aquelas dificuldades do dia a dia que a gente vai enfrentando, e nós viemos aqui para isso também, porque esse aqui não é o paraíso, nem o mundo perfeito, e nós vamos superar ou não, tá? A reparação é algo de uma encarnação anterior um equívoco grande que a gente cometeu, que a gente, principalmente em relação às pessoas, tal. Aí na espiritualidade, no processo de escolha das provas, tomando conhecimento disso que a gente toma, primeira, quem não sabe disso, é uma das coisas mais quando a pessoa se desliga do corpo físico e tem aquele seu tempo de transição, ela vai passar um pente fino na vida dela, inteira. E aí a vida não é vida de uma encarnação nem duas. Isso aí é uma coisa muito assentada já. E quantas vezes, em quantas reencarnações passadas, as, quantas barbaridades nós não cometemos, se é que nós somos uns espíritos imortais. Quer dizer, se é que nós somos, não, nós somos espíritos imortais. Então, nós já vemos de uma longa data. Então, você pega um espírito aí que foi conhecido, seu, numa encarnação qualquer, pegamos aqui um ser assim que a gente acha que viveu para fazer o mal para a humanidade, para as pessoas. Não tem como, não tem. Essa pessoa poderá vir numa próxima encarnação, poderá vir, não, se ela tiver condições, ela vai ter condições de, numa encarnação seguinte, pegar tudo isso? Impossível. Então, até nisso, a bondade da providência de Deus ela é fundamental, porque nos dá a oportunidade dessa reparação por escolha e não por punição. E aí, essa escolha nossa. Eu posso estar aqui vivendo nessa vida, quando nós vemos um problema que choca a gente, porque causa revolta, porque não tem esse entendimento, é que Deus permitiu, que tudo isso, a gente deve pensar profundamente nisso e esquecer isso. Há espírito que nessa encarnação está vivendo uma vida tão assim impensável para todos nós, que pode estar fazendo a reparação de algo de uma encarnação, mas muito atrás na vida dele. Então, você viu a diferença aí? Vamos pegar um exemplo aqui para me citar, porque volta e meia eu falo o nome dele aí, foi uma criatura que deixou o seu Odilson, aquele rapaz que, como é o nome dele, que viveu O na gigante mata. deitado. Isso, é o apelido que Como é que é deram o para nome ele. dele? O Gigante deitado. Seu Odilson. Como é Se que é, alguém seu não. Dilson? Ah, peraí que eu vou pensar que tá fugindo aqui, peraí. Ah, Gente, se mas alguém se lembrar, colocar isso aí, você já vou descobrir. Jerônimo Mendonça. Jerônimo Jerônimo. Mendonça. E eu tenho Parece que nasceu em Tuiutaba. uma coisa muito viva dele, muito assim, porque foi uma entrevista que o professor Herculano fez com ele. Eu tenho isso gravado, tem áudio, de repente pode até passar para você. E aí você vê as respostas da criatura. Aquela criatura passou aquela vida e ele transformou-se num grande palestrante espírita, num escritor quer dizer, meu Deus do céu, pensa bem. Então veja bem, a expiação, coisas presentes que a gente vai, né? Aí eu de repente eu estou perfeito hoje, amanhã eu amanheço aí com câncer que sabe vai me dar 10 dias de vida aí. Eu não vou ter que sofrer com resignação para poder aproveitar essa experiência, para poder. Aí depois, se não, aí vem aquela dívida, Fernando, que é minha própria. Eu vou ter, mas a providência, isso de modo geral, informações gerais, não nos coloca isso tudo como uma dívida que você deve pagar à vista no próximo vencimento. Não. A vida é imortal.
Então, essa reparação está ligada ao nosso passado. E a encarnação é aquilo que nós estamos enfrentando aqui. É o inimigo que a gente deve amar, é o vizinho, que eu não quero falar um palavrão, que eu não quero falar sogra, porque aí não fica Mas, bem, né? Mas Antônio, o que você se referiu brincadeira, aí gente. no caso como, você me desculpa, no caso como, porque não é geral isso. Não, O não estou câncer dizendo que o caso também do Geraldo é isso. Estou só. o câncer também pode ser algo que o próprio ser adquiriu nessa vida atual, e foi exteriorizou. Porque eu também pensava Sim, dessa isso aí. forma, porque não é necessariamente que foi de encarnações passadas, Não, não, porque mas eu nós não podemos afirmei isso, velho. adquirir também nesta, Zé, mas eu né? não afirmei isso. Eu falei um exemplo em relação a mim. Vamos dizer que amanhã, o que que eu disse? Ah, Vamos ter que sim. sofrer com resignação. Gente, não acontece nada para a gente por acidente, nem que a gente não mereça. É, Coloca isso como princípio sem exceção. Não existe exceção para isso. Toda e regra tem nada. exceção, né? Nem É, todo, sob o ponto de vista espiritual. bom. Alguém quer acrescentar algo? Podemos continuar? Porque como eu disse, me lembrei muito do senhor Odilson, que aqui, gente, ele não explica sobre as reencarnações compulsórias ou impostas. Que o senhor Odilson está uma vez, aliás, várias vezes, ele nos questionou sobre isso. Então, eu fui buscar no glossário lá do Nem Céu Nem Inferno, que eu achei apropriado. Deixa aqui. Vocês estão vendo? Qual é a tela que vocês estão vendo, gente? Enquanto isso não ocorre, o espírito pode viver a ilusão de que seu Não, qual sofrimento. é? A branca ou a negra? Qual é que vocês A estão vendo? preta, a preta, a A negra. expiação? A Aí, expiação? Toda Isso. imperfeição, Então, é isso? vamos então, vamos ler Sim. alguma coisa, porque eu acho que seria melhor. Toda imperfeição é inerente a um sofrimento moral. Isto é uma lei natural. É equivalente a dizer que se você soltar um objeto no ar, ele cairá, pela lei natural da gravidade. O sofrimento acaba quando o espírito se conscientiza. Peraí, gente. Se conscientiza. Peraí, agora aqui. Eu botei a tela completa. Acaba quando o espírito se conscientiza que deve ser dele a iniciativa de superação. Este é o arrependimento. Aí estamos já voltando conversando sobre o arrependimento. Em seguida, percebendo que o sofrimento moral que o aflige é inerente à imperfeição que desenvolveu, o espírito arrependido busca promover um aperfeiçoamento sério e efetivo, por meio da escolha das provas de suas vidas futuras. As vicissitudes escolhidas como expiação permitem superar conscientemente, gente, os maus hábitos pelo seu descondicionamento. A expiação, portanto, serve como meio de educação moral do espírito. Deste modo, a expiação deve ser sempre um ato consciente, livre, voluntário. Já a situação de uma encarnação imposta somente pode ocorrer quando o espírito ainda é muito ignorante para escolher por si mesmo ou então muito endurecido. Enfrentar desafios na vida será um meio de despertar para a sua realidade espiritual. E ele segue. Então, no que estava se referindo, que eu pensei muito no seu Dilson, é essa questão aqui. Já a situação de uma encarnação imposta somente pode ocorrer quando o espírito ainda é muito ignorante para escolher por si mesmo ou então muito endurecido. Vamos conversar sobre isso? Vamos, Podemos? podemos. É importante, Bom, vamos. e aí? Como seria esta imposição? Como seria? O que vocês acham? Que imposição? Como seria lá no mundo espiritual? Vocês acham? Bom, aí Antônio vai reencarnar dessa forma? O que vocês acham? Como ocorre lá no mundo espiritual?
Célia, apesar que a palavra está aí em posição, a gente faz bem ao entendimento, a gente fazer uma certa abstração dela, porque assim, a palavra imposição é muito forte para nós. Mas é isso aí. Vamos pensar isso aí também no sentido de oportunidade, Odi. Veja bem, nós, quando saímos do princípio espiritual e nos tornamos espíritos individualizados, que aí a nossa vai ser eterna, nós ficamos aí, segundo informações da espiritualidade, isso não é nenhum princípio, não é nenhuma coisa matemática que não existe na espiritualidade, centenas de anos para começar a ter entendimento, o mínimo de entendimento para começar a exercitar o livre-arbítrio. Tá. Saímos disso, aí nós estamos aqui vivendo numa humanidade que a gente hoje, mas já há algum tempo, temos conhecimento de tudo que acontece no mundo, de seres que fazem as maiores, cometem os maiores equívocos, outros que conhecem as maiores maravilhas do mundo, uns que abraçam a humanidade e outros que, se pudesse, faria a extinção da humanidade. Então, quando a gente fala em escolhas de prova, e é um princípio da doutrina, nós estamos falando de escolhas por quem chegou a esse nível de perfeição, de aperfeiçoamento moral, diminuindo as suas imperfeições, que tem essa condição. Agora, é possível a gente imaginar um grupo de espíritos lá nas camadas densas da espiritualidade, que é aquele quintalzinho onde a gente vai assim que atravessa o limiar do nosso mundo físico material, quando a gente se desliga da experiência. Dá para imaginar que aí existe uma massa de espíritos. Há relatos de espíritos que ficaram mais de 100 anos sem ter consciência de estar morto. Vou falar uma coisa apenas, certo? Isso aí não é novela, não. Não estou falando em obra mediúnica, isso é coisa da doutrina. Agora, dá para entender que alguns espíritos que viveram encarnação ou encarnação na obstinação de praticar o mal e só o mal, só o mal, só o mal, dá para entender isso? A existência de seres assim? Dá. A literatura, inclusive, é muito rica nesse sentido, está cheia. Será que esse espírito vai ter consciência, condições de escolher uma reencarnação? Obviamente que não. Aí que entra a questão da imposição, que não é bem imposição, mas que seja. Imposição de Deus só pode ser para o bem. Porque e se não houvesse essa força, Zélia, olha a palavrinha aí, se não houvesse essa força para que esse espírito tivesse o privilégio de ter essa oportunidade, aí Deus seria injusto. Vocês viram como a palavra imposição se transformou tremendamente? Vocês viram? É Antônio, isso, seu Deus. Antônio, Oi. será que eu poderia substituir a palavra imposição por constrangimento moral? Seria muito forte, Fernando, porque Deus não vai fazer o constrangimento de vocês, muito menos moral, porque moral é aquisição nossa própria. Porque a Seria autoridade uma, seria moral, uma, aí seria uma maneira de dar a oportunidade àquele espírito que não tem condições de participar dessas provas, de ser, porque o tempo passado, sem que ele tenha consciência disso, é muito grande. Então, qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de imposição, não poderia ser possível, porque aí não é Deus diretamente que vai ser isso, é a espiritualidade superior, especialmente os espíritos. Aí não vou nem falar espírito puro, que não precisa chegar a tanto, que vai trabalhar em nome de Deus e por Deus para tornar possível. É como, no caso, assim, é uma criança. Zé, Como uma criança vai ter condições de entender determinadas coisas? Então, por isso que está os nossos, vamos, protetores espirituais, ou os responsáveis no mundo espiritual, para olhar com amor a estes seres. Então, como crianças ainda que somos, não estamos, eu estou dizendo, estou dando um exemplo, tá, gente? Como ainda criança que somos, não temos como, às vezes, escolher ou entender determinado tipo de coisa.
Então necessitamos de uma ajuda. Mas não será uma imposição, porque tudo é temporário. Aí sim, eles vão dizer, bom, essa pessoa está necessitando retornar para até mesmo gradualmente, porque às vezes não necessariamente é uma encarnação completa, pode ser curta, e vai gradualmente adquirindo essa conscientização. Aí Despertamento. sim, gradualmente, quando ele estiver lá no mundo espiritual, quando chegar, ele vai até agradecer. Então, depois de algumas encarnações, ele terá já condições de escolher, com a ajuda sempre da espiritualidade, porque sempre será, né? Mas A estará pergunta, mais maturo, mas está moralmente para poder escolher, como ele não tinha essa condição anteriormente, entendeu? Eu vejo dessa forma. Alguém quer o que vocês acham? Ué. Uma coisinha só. Zélia, Eu estava lendo, Sim, vai, Fernando. eu estava lendo hoje exatamente sobre o sofrimento moral. O espírito que não é muito evoluído, o sofrimento dele, ele se acha um sofrimento eterno. Ele não tem a visão da completude das coisas, que ele mudando, ele muda a realidade dele. Isso está na Revista Espírita de 1858. Sim. certo. Sim. E a propósito que a Zélia falou, e a pergunta que não cala é o seguinte: qual que é o remédio mais amargo? Permitir que esse espírito permaneça na espiritualidade, sem consciência absoluta de nada, sem a menor possibilidade, ou a reencarnação para ele, onde ele vai poder ter a oportunidade de um despertamento mínimo que seja? Pais, filhos, qual o remédio mais amargo? Imagina um remédio mais amargo que possa existir, que o pai vai deixar de dar para o filho na esperança de que ele tenha cura. E você colocou, você foi ótimo esse exemplo, porque lá na espiritualidade, Pais como você mesmo humanos, né? disse, vai ser o médico que vai falar assim, bom, o teu medicamento, se você tomar esse medicamento, vai ser mais fácil para você. Você vai poder gradualmente ir não se curando, eu não gosto de falar isso, porque às vezes fica assim, vai ficar mais, vai diminuir as tuas dores, no caso assim. Vamos dizer, uma doença qualquer. Se você tomar, no caso, vai ter que tomar o medicamento. Eu, por exemplo, eu sou alérgica. Se eu tomar algum medicamento, pode ocorrer um choque anafilático e eu desencarnar. Então, mas eu, no caso, tive que tomar um determinado medicamento, porque senão eu não iria curar. Então, a médica aconselhou isso. Eu queria? Não. Mas o Entendeu? perigo do choque anafilático de lá para cá não existe, né? nessa Eu questão sei. Não, mas peraí, eu estou dizendo eu não queria. Não, eu estou só complementando o Entendeu? seu. Eu Então, entendi o assim, seu. eu não queria, mas não foi melhor para mim? Eu não me curei? Entendeu? Não tem não, Antônio. Mas eu tenho só... Vamos voltar, meus? Então, retornando para o 64. Gente, alguma coisa a mais, por favor? Podemos continuar? Podemos? Então tá. Portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja, eu estou lendo novamente, tá, gente? Porque eu tinha pulado isso. Portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Em outras palavras, que ela se purga, até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde partem para fluir da felicidade suprema. Eu vou ler a nota, porque vai entrar numa outra questão.
a nota 65. Aí, Antônio, no início da sua evolução, há imperfeições que são hábitos equivocados criados pelo apego, que resultam em orgulho e egoísmo. Essa responsabilidade pessoal somente daqueles que escolhem esse caminho penoso configura a condição de imperfeição e sofrimentos morais que deverão ser superados pela expiação. Todavia, nos planetas primitivos, há as vicissitudes decorrentes da falta de inteligência para criar melhores condições de vida e conforto, quanto à alimentação, moradia e saúde. Também falta a oportunidade para todos progredirem, como educação, trabalho, família. Por isso, todos enfrentam provas que são oportunidades para o progresso individual e coletivo. Alguma dúvida aqui, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá bom? Eu achei muito interessante, se vocês me permitirem, eu fui até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, perdão. Há muitas moradas na casa do meu pai, item 19, progressão dos mundos. Ficamos aqui, tá, gente? Deixa eu, senão não perder aqui, tá? Nesse parágrafo, tá? Deixa eu marcar, porque senão vai que eu não esqueço. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem falando, só um pouco, tá, gente? Porque é longo. Aqui, aqui. 19 aqui. Não, gente, é no 19, tá? Não, não é isso não. Item 10º. Deixa eu ver se isso. Certo. Ah, saiu. Tá. Fazer o quê, né? Não é isso. Tá. Botei isso aqui. Então, é no 19, gente. Eu tinha colocado no 10º. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela são submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais evolutivo. Pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Olha aí. Seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para a sua constituição, poderia vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, por meio de níveis imperceptíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes, um lugar mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim seguem, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e das formas de habitação, pois nada fica estacionário na criação. Com esta ideia, como esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei,
esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje e atingirá, neste duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo de provas e expiações a mundo de regeneração. Então, os homens serão felizes, pois a lei de Deus nele reinará. E aí, alguma coisa a comentar sobre esse? Muito bom, Zé, trazer isso aí. Eu gosto de fazer os links. É o estágio em que nós nos encontramos, né? E não há milagre nessa regeneração, nem dedo de ninguém, porque já é a lei, como bem ficou dito aí, essa tarefa nossa, de todos nós, de todos os seres que habitam esse planetinha. E todos nós somos responsáveis uns para com os outros. Não fica só limitado à família. Em si, gradualmente, vamos adquirindo também essa concepção de fraternidade, de solidariedade. Perfeitamente. À medida de que também vamos amadurecendo moralmente. Fernando tá olhando aqui. O que foi que seu, Fernando? Hein? Eu sei, você viu aqui os primeiros átomos que serviram para a sua Constituição. Que foi isso, não foi? Hein? Tá desligado, Fernando. Me lembra aquela frase, do átomo até o arcanjo. É o livro dos Espíritos, né, Fernando? Alô? Livro dos Oi? Espíritos. Livro dos Espíritos, né? Será que eu desconectei? Não, você Não, tá. ouvimos perfeitamente. Estamos vendo. Pergunta 540 do Livro dos Dos Espíritos e Espíritos. resposta é bem isso aí, dá toda essa... Bom, gente, alguma coisa a acrescentar? Vocês estão tudo muito caladinhos, Clarinha, Norita. Cadê Terezinha? Caiu? Vídeo? Ou caiu? Terezinha tá Terezinha tá aí? aí, não, Terezinha tá aí. É porque ela tinha caído. Agora tá aí. Terezinha tá caindo. Segura, Terezinha. Eu caí, mas levantei. Essa é a lei. Essa aí é uma Terezinha. literatura. E aí, Terezinha? Ah, tá tudo Uma certo, coisa tá tudo acrescentar? muito bem explicado. Eu não sei se o Raul Seixas diz isso, Terezinha, mas se ele não disse, ele quis dizer. Não entendi o que você falou, Antônio. Eu não sei se o Raul Seixas diz isso, essa é a lei, mas se ele não disse, é o que ele queria dizer. Aí disse uma outra coisa lá que não faz muito sentido. Mas é mais ou menos, Mas- né? Clara, Cíntia, Norita, podemos continuar, gente, para finalizarmos o parágrafo? Tudo certo? Você pensa? Falar. São tantas janelinhas que estão abertas aqui, gente, vocês não têm nem ideia. Bom, vamos... Oh, lá, lá. Bom, retornando aqui, paramos aqui. Certo? Tá. Você não está com o livro do Céu e Inferno aí não, na tela, viu? Tô não? Tá Não, vendo? você Obrigada, tá com, porque é muita janelinha aberta, gente. Vocês não têm nem ideia. você tá com as síntese que você fez aí, deu no começo. Tem muita janelinha aberta. Pronto, agora sim. Você não chegou no purgatório ainda. Ah, agora chegou. Aparecendo, não é isso? Ah, agora tá, beleza. Bueno, então, paramos aqui, tá? No purgatório. Que me chamou a atenção quando a Clarinha falou que o inferno era aqui. Então, na verdade, não é o inferno, seria o purgatório. Por quê? Foi a Clarinha que falou? Foi. Por quê? Porque como ele falou... Mas vamos ler, senão eu não vou ficar devagando, não dá certo, não. Vamos lá. O purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que nós vemos, tocamos
e que sofremos. Ele está nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos. Nela, os homens espiam o passado e o presente em proveito do seu futuro. Mas, ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado a termo nosso tempo, ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um conforme suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Já ia para lá. Gente, alguma coisa para acrescentar? Aquele que sofre nesta vida deve então dar-se conta de que isso acontece porque ele não se depurou suficientemente em sua existência anterior e que, se não o fizer na atual, ainda sofrerá na próxima existência, o que é, a um só tempo, justo e lógico, sendo o sofrimento inerente à imperfeição. Sofre-se tanto tempo quanto é imperfeito, assim como sofremos de uma doença, olha a doença, enquanto não estejamos curados. Sim, é que enquanto for o homem orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Alguma coisa aqui para acrescentar antes de irmos para a nota? Gente, eu só consigo lembrar do Putin no meio De de quem? tudo isso. Putin. Ah, Putin. Sim. Não faça isso, pare com isso. É. Eu Não lembro lembre de dele. ninguém, lembre de você própria. Mas é impossível eu não lembrar dele ouvindo Não, assim. opa, opa, É Então mesmo? vamos orar, pelo amor né? de Vamos orar Deus. para ele. Vamos orar porque cada um está dentro do seu tempo. Porque da mesma forma que ele está no estágio dele, nós estamos no nosso. Então, devemos procurar compreendê-lo e aceitá-lo. Porque quantas foram as vezes que passamos por condições, por situações e encarnações passadas de uma forma, talvez, sei lá como, que Pior, graças à cortina do esquecimento, não nos lembramos. Não esqueçamos de Então, uma coisa, a gente está muito preocupado com o mundo, é, com os problemas do mundo, com os outros, esquece da gente. exato. E o que o mestre nos falou, amai os seus próprios inimigos. Isso. Não E precisa ir longe, né? o que vai importar também, né, Antônio, é que com esse estudo nós possamos irradiar para o planeta essa bondade e também envolver a esses políticos. É a, Eu acho que regenera, esse é o nosso dever, é a regeneração do planeta. Ninguém vai exatamente. fazer, E a somos nós necessidade próprios. que tem que se passar. É assim, gente, nós não vamos poder mudar uma E o coisa que, na Fernando, o verdade, é Zélio, é o trabalho próprio. E o Fernando, como um bom cientista e um bom filósofo, ele já sabe disso, que não é com átomos, com bombas atômicas, não é com construção mirabolante, é com o trabalhinho nosso humilde, simples, e começa por aí, né? No nosso próprio interior, aquela coisa de gente. É muito sério isso, mas a gente tem que pensar nisso é, 24 horas por dia. isso é outra questão. Sim, Antônio, alguém quer colocar alguma? Sim, por favor. Fernando, você queria? Não entendi. Não, não, está tudo Certo. em ordem. E a gente até que tem uma certa, há uma certa sentido em a gente ter esse tipo de pensamento, porque a gente está imerso neles há milênio, né? Mas chega um momento que a gente tem que. E hoje nós somos. São muitas coisas envolvidas, não é? Porque, nesse caso especial, o Zelensky não é nenhum santo.
não é? Nós não somos, Também. né, Cláudio? Exato, tá aí, você falou tudo. Nós não somos. Nós não somos. Então, a gente tendo um pouquinho de olhos para ver e tudo, e pessoas que estiveram nessas guerras todas já para lá, conhecem muito bem ele e dizem mesmo, entendeu? Porque ele só não pensava que ia demorar tanto, né, Zelensky, mas não é nenhum santo, não. O Putin nós já sabemos o que é, mas o Zelensky não fica muito atrás, não fica muito para trás. E nós temos outras guerras e tem tantas coisas ruins acontecendo no mundo, e nós, a única coisa que podemos fazer realmente é orar e vibrar, Isso. Positivamente. e cada um traz aí a sua expiação, tudo isso que a gente falou agora, cada um está trazendo aí. E também, como foi dito, nós estamos conversando, nós estamos estudando, nós estamos num planeta de provas e expiações. Não Exatamente. podemos mudar isso, gente. Nós somos seres. Infelizmente, a gente não aceita que ainda precise haver Não, Zélia, esses tipos de podemos guerra, sim. né? A gente assim, Para pô, mas não mudar nesse precisava, mas sentido como nós Ô, estamos Cláudia, querendo. no sentido que nós estamos gente, a doutrina espírita ela é tão completa que se você pegar todos os sistemas filosóficos, todas as ciências, todas as seitas, todos os pensamentos da humanidade, ela cabe num cantinho bem pequenininho assim dela e não resolve problema nenhum. Mas ela sim. E é essa a mensagem dela. Somos nós. Nós. Nós passamos a nossa humanidade inteira viajando para fora. Agora tem que viajar para dentro de nós próprios. Se não for por aí, aí a coisa é simples de dizer. não, e Não aqui tem um solução. detalhe, né? Não tem Nós solução. dependemos todos um dos outros, né? Temos que Ah, usar aquela sim. coisa. Somos todo um para poder levar o planeta. Não adianta. Não Somos adianta. todos irmãos, né, Clara? Exato. Quem é que disse Exato. isso? Todos temos que carregar isso. Vamos embora. Aqueles que por mais desviados se encontrem, que a gente imagine, porque também entra aí uma imaginação própria nossa, em vez da gente ter sentimentos refratários ou contra ele, ou de raiva, Não, não. tem que ter esse sentimento de compaixão. Eles merecem, porque nós temos a- um vislumbre de ideia do que eles estão plantando para colher. E nós também. Como a gente já se Exatamente isso. encontra no outro, mas como a gente se encontra já num outro patamar de entendimento, de tentativa de fazer algo, a gente, aí sim, é muito perigoso quando a gente começa a entrar nessa vibe aí, a gente traz para a gente. Isso. E para aqui, né? Para aqui. Porque o É. objetivo aqui é irradiar, tentarmos com o estudo, interiorizando o que aprendemos. Né? Essa doutrina Jesus, amorosa. Jesus falou tudo, mas falou muita coisa numa linguagem que era necessária. Se ele viesse hoje ao planeta, aí entendimento meu, é o que eu imagino, imaginação da minha cabecinha de ácaro de farinha. Se ele viesse hoje, ele ia falar muito mais, numa linguagem bem mais acessível, e nós íamos entender melhor ainda. Mas Sim. eu tenho a impressão que o fim dele seria o mesmo, se não pior. Ah, só acredito. Só O acredito. fim só do ponto de vista de vida material, né? Obviamente, né? Sim, exatamente isso. Mas hoje, se ele viesse aqui, lógico que a linguagem ia ser outra. É A porque quando linguagem ele ia ser. veio, pelo menos existia assim uns ares de mais. Hoje, quando a doutrina veio, a doutrina não veio no momento oportuno. Se viesse antes, se viesse depois, o que propiciou esse momento extraordinário, fabuloso, graças à ciência do tempo, através do espiritualismo racional, tal, tal, tal. Agora aqui, nós estamos aqui 160 anos depois, 200 anos depois, no estágio em que se pretende dizer que a humanidade é sem conserto, é pior. Nós não somos nem gente, nós somos máquina, nós somos tábua rasa, nós somos nada, nós somos.
E a gente sabe que nada disso é verdade. A verdade é. Então, os momentos é muito propício a determinadas. Porque flutua no ar as vibrações deletérias desses pensamentos. Se a gente não tem cuidado, a gente abraça, a gente cai na onda. E o nosso dever é isso, como nós havíamos conversado, vibrar, vibrar positivo e orar, né? Bom, eu É o que nós estamos gostaria. fazendo aqui, né, velho? Então, Isso aqui é para vamos isso. finalizar o nosso vídeo, que já está na hora. Alguém gostaria de deixar alguma mensagem? Célia ficou sem ler a nota desse Ah, parágrafo. desculpa. É. Aí, tá vendo? Vamos lá. Eu não li, não? Foi? O Não, quê? a 66 você não leu, não, né? Não? Lemos? Não? Leu? Que isso, Não, gente? não, acho que não, Zélia. Acho que A não. Terezinha está certa, acho que não. Calma aí. Peraí, gente. Não, nós lemos da página anterior, é que a gente quase que parou lá da Aqui, página anterior. paramos aqui, paramos no egoísmo. Nós vemos aqui sofrimento inerente à imperfeição. Não paramos aqui? Não, mas a nota não foi lida não, Zélia. Gente, mas nós Inclusive, lemos todo o parágrafo. Ah, sim. Tá, é sim, verdade. a Sabe por nota quê? Porque 66, terminou, é. é verdade, porque terminei o parágrafo para lermos a É isso, nota. até Isso. egoísmo, Obrigada, correto. Terezinha. O mal moral difere do mal físico. Trata-se aqui do sofrimento moral, sensação do espírito, e não do sofrimento físico próprio da vida corporal, causado pela dor e situações de tristeza, que são as vicissitudes ou oportunidades do progresso da alma. O sofrimento moral é inerente à imperfeição criada pelos atos livres e voluntários do espírito, que está apegado à vida animal, criando assim o orgulho e o egoísmo. Unicamente quando há essa responsabilidade, ocorre a condição inerente do sofrimento moral. Por isso, o egoísta sofrerá em vidas sucessivas, não importa quantas, até que se arrependa e supere o egoísmo pelo próprio esforço, de forma autônoma. Agora sim, Terezinha, agora terminamos. Obrigada. Porque às vezes assim, Leonia. terminamos o parágrafo e não lemos a nota. Obrigada, viu, gente? Então, Tanta nota, né? alguma coisa que se pode acrescentar? Bom, eu só tenho a agradecer a todas e a todos e estar abraçando aqueles que virão esse vídeo posteriormente. Que todo esse fluido carinhoso da Casa do Caminho e a vontade de cada um de nós que estamos aqui possamos irradiar para o mundo solidariedade, fraternidade, carinho e gratidão. Por isso, por esta bênção que estamos aqui. Estamos aqui, uma bênção, gente, conversando de vários países, tentando superarmos equilibrarmos as nossas imperfeições no nosso dia a dia. Então, cada um de nós, cada um, somos instrumentos da espiritualidade para, sim, abraçar este planeta maravilhoso com muita gratidão. Muito obrigada. Até a próxima.